Bom pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês uma dica bem rápidazinha de como afiar o tungstênio. Tá vendo que essa ponta tá bem irregular? Para afiação do tungstênio, o resultado final precisa ficar assim, ó, com a ponta bem fina. E o interessante, a dica que eu dou para vocês é que quando for afiar o tungstênio, tem que posicionar o esmeril da forma que os frisos do tungstênio sejam nessa direção. Aqui, como eu tenho o aparelho que me ajuda bastante, facilita a afiação, eu posicionar nesse sentido. Veja só, a pedra vai girar nesse sentido. Então, ou seja, o tungstênio está sendo afiado nessa direção, em direção à peça, ó. Vai ficar os frisos desse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda, ok? Bom, dando sequência aí, a ideia desse vídeo é tirar todas as dúvidas em relação a essas funções desse equipamento. Então, espero assim esclarecer da forma mais simples possível toda a dúvida que você possa ter ao adquirir esse novo equipamento ESAB. Então vamos aqui hoje tirar algumas dúvidas aí que possa acontecer futuramente. Vamos começar aqui pelo básico, a apresentação das características, né, técnicas. Um equipamento 220 volts de entrada, conexão da rede. É um equipamento que a corrente mínima de 10 A fornece na saída 20.4 volts. Na corrente máxima de 170 A, ela fornece a saída de 26.8 volts. Isso no modo eletrodo. No modo TIG, que é a principal característica da máquina, ela na corrente mínima de 10 A, ela dá uma saída de 10.4 volts. E na corrente máxima de 200 A, ela dá 18 volts. É um equipamento que a corrente mínima dela é 5 A em TIG e na corrente máxima 200 A. Em eletrodo, a corrente máxima dela é 170 A. Bom, dando sequência aqui, o ciclo de trabalho é o seguinte: no modo TIG, ela é 200 A a 20%. A 100% ela é 90 A. Ou seja, soldando 90 A a 100%, você pode trabalhar sem parar. Em eletrodo, ela é 170 A a 15% e 80 A a 100%. Esse é o ciclo de trabalho da máquina, que é onde vocês devem prestar bastante atenção, ok? Bom, vamos falar agora das funções, né? Vamos começar aqui pelo modo que ela tem, ó, o Live TIG, o TIG alta frequência e o eletrodo revestido. Então vamos repetir aqui, ó: o GTAW Lift TIG, GTAW alta frequência HF e o SAW Stick eletrodo revestido. Essa máquina tem um sistema de proteção interessante. No modo eletrodo, sempre que você desligar a máquina, vamos desligar aqui. Bom, agora vamos ligar novamente aqui a máquina, porque tem uma coisa interessante, ela estava no modo eletrodo revestido. Quando você desliga ela vai para essa função Live TIG. Isso é muito importante, isso serve para evitar indevidamente que um arco elétrico se acenda indevidamente por medida de segurança. Então isso é muito interessante. No modo TIG, sempre que você desligar ela ou ligar, ela vai estar onde você mesmo deixou, porque o modo TIG não tem problema de ter esse acidente, porque você precisa sempre gatilhar lá o gatilho da tocha para abrir arco. Então sempre que ela estiver no modo eletrodo, você desligar a máquina e ligar novamente, ela vai voltar para cá, que é o modo de segurança. É uma função bem interessante, beleza? Então, dando sequência aqui nos modos da máquina, vamos começar aqui, ó, o modo AC e DC. Vamos explicar o modo DC, depois a gente faz o modo AC. Aí interessante, no modo DC você tem um pulsado, né, e tem o não pulsado. O não pulsado, somente essas funções você tem acesso, ó. O pré-fluxo de gás, ele é ajustado. Vou deixar aqui 0,3, que eu gosto disso. Aqui você tem o valor de corrente, que é onde você seta o valor da solda, é o que você vai soldar. Você tem a rampa de descida também ajustado. Vou deixar aqui 2. Depois eu explico essa função. E aqui você tem o pós-vazão. Então, sem estar no pulsado, é um modo bem simples essa máquina, né?
Temos aqui o 2T, 4T. Essas funções a gente já explicou. Vamos adicionar aqui o pulso, que é mais interessante. Vamos voltar aqui. O pré. Aqui a gente tem corrente de pico. Aqui a gente tem o ajuste de porcentagem. Já vou explicar isso para vocês. Aqui a gente tem a frequência. E aqui a gente tem a corrente de base. Então isso é importante, ó, corrente de pico, corrente de base. Eu ajustei na de pico 100 ampere e na de base eu ajustei 30 ampere. Para frente eu vou explicar como funciona isso. É a rampa de DC. Bom, continuando aqui, essa função aqui que é a Hot Start é interessante. Ela você não ajusta ela se esse cara tiver habilitado, que é o lift arc. Então você tem que passar para alta frequência e aí você ajusta, tá vendo? Aí você tem o Hot Start. Para que serve o Hot Start? Serve para aquecer a zona de solda. Então interessante, você aquece a peça ali para ajudar no início ali da solda, para não ter diferença durante o cordão, porque o início geralmente a chapa está bem fria, né? Então essa é a ideia. Para eletrodo revertido, essa mesma função serve para abertura de arco, ou seja, para melhorar aquela abertura quando você toca o eletrodo na peça, não colar, ele vai dar um ganho. Vamos tentar exemplificar aqui. O exemplo é o seguinte: você ajustou a máquina para soldar uma peça lá a 100 ampere. Quando você abrir o arco, ele vai dar um pico muito rápido a 130 ampere. Ele vai dar um ganho de 30 ampere e voltar para o 100 setado em poucos segundos. Isso só na abertura de arco. Isso é para facilitar a abertura de arco e não deixar que o seu eletrodo cole na peça. Uma outra função aqui interessante, se você não tomar cuidado com esse painel, ela some, é esse AC Balance, que ele chama Wave Balance. Esse cara você só vai achar ela se tiver no modo AC. Quer ver? Vamos dar um exemplo. Coloca no modo AC e aí ele está aqui. Mais para frente a gente vai falar desse modo. Vamos explicar primeiro o modo DC e aí a gente volta em seguida. Bom, falando ainda de funções que desaparecem, né? Tem mais uma dica aqui, ó. Você tá vendo o LED aqui, ó. Você vai para cá, ele pula aqui, ó, essa parte. Tá vendo? Nós vamos achar essa rampa de subida. Para a gente localizar essa rampa, a gente tem que atentar a essa função aqui, a 4T. Você seleciona ela, somente em 4T você vai ter a rampa de subida. Olha lá, viu? E aí ajustado o tempo. Também vamos mostrar aqui na prática como funciona isso. Ok? Então pessoal, continuando aqui ainda sobre o ciclo de trabalho, onde a gente tem que ter muito cuidado, sempre respeitar lá as recomendações do equipamento. No caso dessa máquina esquentar, essa luzinha aqui vai acender. E o que vai acontecer aqui? Vai aparecer um erro com o número 001. Quando esse erro aparecer 001, você tem que deixar a fonte ligada, não desliga, para o ventilador atuar. Ou seja, ela vai parar de soldar, você não vai conseguir soldar mais, mas ela tem que continuar ligada. Esse ventilador, que é esse barulho que está fazendo, tem que estar ligado por 30 minutos, que é ele que vai refrigerar a sua máquina. Bom, uma outra dica que eu quero dar para vocês, a gente achou a AC Balance, agora vamos achar o Arc Force. Arc Force, pessoal, é apenas para eletrodo revertido. Vou selecionar aqui eletrodo, tá vendo? Eletrodo revertido, e agora a gente chega no Arc Force. Como eu disse anteriormente, o Arc Force é somente para eletrodo, né? Ele permite um controle de ar controlado. Uma das características benéficas é a capacidade de compensar a variação de stick-out ou alterações de juntas em certas situações. Aquela pessoa que solda variando muito a mão assim, subindo, descendo, descontrolado, a função do Arc Force é compensar isso, né? Vamos dar um exemplo aqui. Ele aumenta a força do arco em direção à peça, aumentando a penetração a ser alcançada. Não sei se ficou claro. Ele vai dar mais força no arco em direção à peça, ou seja, vai aumentar a penetração na peça. Bom, uma coisa que todo mundo tem curiosidade é a corrente mínima do equipamento. No modo AC, a corrente mínima é 10 ampere, o máximo é 200, tá? No modo DC, essa corrente muda, ela vai para 5 ampere. Então esse é bem interessante, que dá para soldar chapas bem fininhas mesmo, aquelas chapas de inox. E aí, por ter o modo pulsado, você tem um aporte de calor bem controlado, um aporte de calor menor na peça, você vai evitar aquelas chapas assim, que empenam e com a temperatura assim, que danifica ali a zona ali de fusão ali, que danifica as ETAs aí. Descobri que agora, que quando você está no modo lift arc,
esse mínimo passa a ser 30, tá vendo? Ele não é mais 10. Então só uma observação aí pra gente ficar bem alinhado aqui. Bom, aqui nós já estamos entrando para as teclas mais complexas assim, né? Que precisa ser mais esclarecido. Essa função quando sai do modo pulse, vamos ver no modo DC. Isso, vamos para o modo DC primeiro, que a gente está nele, né? Quando você tira do modo pulse, ela tem a corrente de base e a corrente de pico. Então é interessante aqui o tempo. Olha para você ver, nós vamos programar aqui 30 ampere, 30 ampere. Opa, vamos lá, 30 ampere. E a gente vai ajustar o tempo, ou seja, é o tempo que esse 30 ampere vai ficar na base e em relação ao corrente de pico, que é esse que vai ser ajustado aqui, ó. Vamos ajustar essa aqui a 60 ampere. Então é bem legal, ó. Quando você aciona o gatilho da tocha, você vai começar com 30 ampere em um intervalo daquele tempo que a gente programou. Você vai começar aqui a 30 ampere num tempo de 2 aqui segundos. Ela vai chegar, ela vai dar uma subida com 30, vai subir, ó, 30, 40, 50, 60 nesse espaço até chegar nessa corrente setada que é 60 ampere. Então continuando aqui, ó, da rampa de subida a gente passou para a rampa de descida. A rampa de descida é a mesma coisa, o mesmo tempo, aí ou seja, ela vai estar em 60, só que agora ao contrário, em 60 quando você tirar o dedo do gatilho, ela vai baixar a corrente automaticamente nesse tempo que a gente programou para 30 ampere. Ela vai ser o contrário agora, 60, 50, 40, 30. Aí encerra o ciclo. Esse é o pós-vazão, é o início, quando você abre o arco. Antes que abra o arco, quando você apertar o gatilho, vai injetar aqui, ó, em 3 segundos o gás primeiro, para limpar qualquer impureza ali. O arco já tem uma boa abertura de arco, o arco já tem uma limpeza no início. A mesma coisa serve para o pós-vazão. Lá é o pré, aqui é o pós. O pós, quando você tirar o dedo do gatilho, desapertou, ele vai ficar 2 segundos saindo o gás ali, permitindo que o gás saia, para não gerar aquele olhinho, não gerar impureza na solda. Então é importante, tirou o dedo do gatilho, espere aqui 2 minutos, 2 segundos, se ajusta. Você deixar lá 1 minuto parado até que o gás saia totalmente ali do bocal, até que a válvula solenoide interrompa, para você tirar o tungstênio ali da poça de fusão. Essas funções aqui são para os melhores soldadores, tá? A corrente de pico é a corrente que você vai soldar na peça. Ela te dá a opção de ajustar a corrente base, 100 e 30. Então isso aqui é pulso, tá? Nós vamos ficar alternando entre 100 ampere e 30. Só que aqui é o detalhe, aqui você tem em porcentagem, 80%. E a frequência está relacionada a tempo. Essas duas funções têm tudo a ver lá na prática, tá? Então, ou seja, 80% que eu programei aqui vai funcionar assim, ó. Quando der o pulso, vai ficar 80% em 100 ampere e os outros 20 vai ficar no 30. Então aqui, ó, 80% vai ficar em 100 ampere lá na solda e 20% vai ficar com 30 ampere. E apenas nesse tempo, nessa frequência que eu programei aqui, ó. Ok? Então veja bem, olha lá, ó. Ela vai dar uns pulsos. Então 80% ela está ficando em 100 ampere e apenas 20% em 30 ampere lá, ó. 100, 20, 100, 20, 100, 20, 100, 20, 100, 20, 100. Agora vamos botar o mínimo aqui, ó, 15% apenas na corrente de pico. Quanto menor o valor, maior é o tempo na corrente de base. É meio que o contrário agora. Se eu diminuir aqui o valor de porcentagem, maior vai ser o tempo na corrente de base. Vai ser maior o tempo aqui, ó, nos 30 amperes. Vamos lá ver na prática. Então agora vocês reparem que a corrente de base vai ter o tempo maior. Olha lá, ó. 30, 100, 30, 100, 30, 100, 30, 100, 30, 100. Eu fiz um esboço aqui, ó. Eu não sei se tá claro, aí é pessoas mais técnicas. Depois vocês dão um pause em cima dessa imagem, vocês vão entender aqui como é que funciona o negócio. Ok? Bom, dando seguimento aqui, os bons não desistem.
vamos ajustar a frequência. A frequência é bem interessante, ó. O menor valor, quando você tem um menor ajuste, maior é o tempo entre pico e base. Um exemplo disso é o pico bem longo. Vamos ver isso na prática, como que funciona. Então vamos ver aqui, ó. Então o menor valor de frequência, olha o que acontece. Você tem um intervalo muito longo aí entre os tempos, tá vendo? Agora vamos aumentar lá o valor da frequência para ver essa diferença. Vamos ajustar agora o valor da frequência para aqui 7, por exemplo. Vamos ver o que dá lá na prática. Com o valor de frequência aumentado, olha o que acontece. Então é bem interessante, tá vendo? Essa é a ação da frequência. Eu fiz um esboço aqui de novo, depois vocês dão lá vocês dão um pause aí nesse desenho. Mas o que acontece? O intervalo de tempo é o mesmo, porém fecha a amplitude aqui, ó, quando você diminui a frequência também, ó, de 60 Hz para 30 Hz. É isso que acontece. Espero que vocês tenham gostado aí do meu desenho. Todas as funções explicadas anteriormente será a mesma para a função AC. A única diferença que nós vamos trabalhar agora é no AC balanço, ok? O AC balanço você vai ajustar a mesma coisa se tiver o pulso ligado, né? Corrente de pico, porcentagem, frequência e a base. O funcionamento do AC balanço é usado para modo AC TIG. Ele ajusta a penetração e a ação da limpeza na peça. Ele vem ajustado de fábrica em 50%, ou seja, 50%, mas aqui nós temos o ajuste recomendado, né? O melhor ajuste indicado para eliminação de óxido de alumínio e de outras ligas de magnésio fortemente oxidado é 65%. Isso com teste aqui, tá? É o indicado aí para a eliminação de óxidos aí das ligas, correto? Esse símbolo aqui de mais e menos é que faz o segredo do universo aí. É mais ou menos assim, ora os elétrons estão no lado positivo, ora eles estão no lado negativo. Na prática, o máximo, com 90%, é o máximo de penetração e mínimo de limpeza. Com 65% é o máximo de limpeza e o mínimo de penetração. Vamos lá na prática entender isso melhor. Bom, continuando, a gente vai fazer agora no máximo para a gente ver lá na prática essa diferença. Bom pessoal, espero que tenha gostado aí do vídeo. Se inscreva em nosso canal, curta a página e um forte abraço a todos.